O São Paulo, como você bem disse, os dirigentes passaram por aqui, daqui a pouco a gente vai reproduzir a palavra do Carlos Belmonte, diretor de futebol, e principalmente do Júlio Casares, presidente do clube. A manifestação foi: onde estava o VAR que não chamou o Flávio Rodrigues de Souza no lance do pênalti, que acabou sendo o lance decisivo do jogo? Essa foi a grande indagação do presidente do São Paulo. Onde estava o VAR? O Carlos Belmonte até falou que quer ouvir a conversa, ele quer que a federação publique o que conversaram árbitro do jogo e representantes do VAR para que ele não fosse chamado para analisar o lance. A verdade é que o São Paulo Xará agora terá 19 dias a partir de amanhã para se reprogramar até a abertura do Campeonato Brasileiro no dia 30 contra o Sport do Recife, jogo que acontece no estádio do Morumbis. Pelo que disse o Casares aqui na zona mista, nenhuma possibilidade de mexida no comando técnico. O São Paulo gostou do que apresentou aqui, embora tenha criado muito pouco, mas o técnico foi elogiado e pela declaração dele aqui eu não vejo nesse momento, com essa desclassificação no Paulista, nenhuma chance de mudança, a não ser que o Zubeldia, ele, parta dele uma saída, ele peça para deixar o São Paulo. Então o Zubeldia agora vai trabalhar por um bom tempo visando este Campeonato Brasileiro. Ainda há uma expectativa que deve acontecer durante o Sport Center do Lucas Moura parar aqui e falar um pouquinho sobre o jogo. Se ele parar, se ele estiver aqui, a gente chama novamente vocês para registrar mais um pouco do pensamento, da ideia do São Paulo, do porquê o São Paulo, que tinha como meta econômica chegar à final do Campeonato Paulista, foi eliminado hoje pelo Palmeiras. Um clássico que começou lá no Conselho Técnico Arbitral da última terça-feira, um conselho virtual que o São Paulo não participou, protestou muito por jogar aqui no Allianz nessa segunda-feira, e agora o São Paulo dá adeus ao Campeonato Paulista e o Palmeiras comemora essa chance única de ouro de ser tetracampeão seguido, de levantar o caneco 4 vezes consecutivas do Paulistão. É com você, Edu Elias. Obrigado, Edu Afonso. Prioridade é sua, não preciso nem dizer. A qualquer momento, os jogadores chegando aí, a gente já volta contigo. Bom, do lance do pênalti, a gente podia falar da falha do Rafael, que deu uma bola na fogueira, poderia falar da esperteza do Vitor Roque, o estreante surpreendente da noite, mas vamos falar de arbitragem, do lance em si. Solta a vinheta. Vamos lá com o Leonardo Gaciba. E aí, meu parceiro, tudo bem? Para você, eu tô pensando aqui no mundo do Flávio Rodrigues de Souza nesta noite, porque realmente é difícil. Mas eu quero, antes de mais nada, dar boa noite a você e saber a sua opinião sobre o lance. Tudo bom, Edu? Como é que tá o amigo? Tudo na boa? Prazer estar falando contigo. É um lance que, acredito eu, que entre pelo menos os especialistas que até agora nós trocamos uma ideia, que debatemos, na ESPN 100% consideram que não houve a penalidade, né? Que não houve a falta que foi assinalada pelo Flávio. Para mim, o que existe? O Arboleda realmente abre essa perna para o lado, mas claramente, e aí se a gente for fazer um frame a frame, como a gente costuma dizer, né? O Vitor, ele projeta o corpo e começa a sua queda muito antes do contato. E esse contato ele é provocado pelo próprio Vitor, né? E uma coisa do que eu tenho muito comigo dentro das minhas análises e dentro de quando eu apitava futebol, né? A gente costuma dizer que o campo fala, né? Veja a reação logo em seguida do próprio Vitor Roque, né? O Vitor, logo que ele cai, ele levanta para prosseguir na jogada, né? E ele se surpreende ao ouvir o apito do árbitro. Então, assim, para mim, uma decisão equivocada da arbitragem. Desde já, vou responder a pergunta, não ouvi os áudios do árbitro de vídeo, mas vou responder a pergunta que os dirigentes de São Paulo fizeram, onde estava o árbitro de vídeo. Provavelmente o árbitro de vídeo, dentro dos critérios orientados para a intervenção do árbitro de vídeo, o fato de existir contato físico foi o suficiente para ele não fazer a chamada para revisão à beira do campo. E aí, um outro fator que eu acho que a gente precisa dizer, né? O histórico do Flávio Souza com o árbitro de vídeo. O Flávio Souza é um dos árbitros que mais mantém as suas decisões quando vai à beira do campo. E todos os árbitros de vídeo já sabem disso. Se chamarem ele para um lance que teve contato físico, provavelmente ele voltaria com a penalidade também. Não sou vidente, mas as características e todas as estatísticas me mostram que o Flávio manteria sua decisão de campo se fosse chamada pelo árbitro de vídeo, mas para mim uma decisão completamente equivocada e um pênalti mal assinalado.
Ele fala na hora, né, Gaciba? Fui eu que marquei, dá para ver pela leitura labial, né? Agora, o fato de ele ter apitado imediatamente, mesmo assim, o VAR poderia ter chamado. E a gente sabe, o VAR, conversei com a Renata Ruel mais cedo, o Simon também, como você disse, o nosso trio de arbitragem aqui na ESPN é unânime em dizer que não foi pênalti. E a gente falava, é claro que o objetivo do VAR é minimizar o erro. E a gente está vendo que todos os ex-árbitros, até agora, o UOL, por exemplo, publicou uma reportagem com 8 árbitros, todos falando que não foi pênalti. Então, quando é um lance assim, tão claro, na opinião dos ex-árbitros, dos analistas, o VAR poderia ter chamado, Gaciba, e mesmo com um apito do Flávio ali na hora? O apito do Flávio foi para marcar penalidade, então não tem problema nenhum. Até a bola entrar em jogo de novo, ele pode chamar ela, marcando logo em seguida da falta, ou bem depois, se ele tivesse marcado, não tem problema algum. Eu acho que a arbitragem como um todo, ela tem um problema muito sério de identificar o que é um erro claro e óbvio, né? E eu acho que nada mais do que... Eles acham que assim, tendo contato físico, um pênalti pode ser marcado e não é um erro claro. E não é isso. A gente está vendo aí por essa jogada mesmo, né? Essa jogada é praticamente um consenso entre todos os analistas. Eu não vi até agora ninguém dizer que houve a penalidade, né? Até agora todos que eu ouvi, eu vi que não houve a penalidade. Então, a partir do momento que existe um consenso, para mim, existe um erro claro e óbvio sendo praticado pela arbitragem, né? Foi até mostrado aquele ângulo invertido para ver se era um pênalti ou não, mas eu acho que aquele ângulo invertido fica mais claro ainda, que o Vitor ele dá uma trocada na passada e acaba ele fazendo o contato com o Arboleda, né, que já estava com aquele movimento, estava com aquela perna naquele local há muito tempo, e o fato do Vitor ter aberto a jogada para a direita, né, e ele acaba vindo em velocidade, que ele acaba tendo essa projeção com o Arboleda. Eu acho que ele não simulou, vou ser bem sincero. Prova disso que o jogador, quando simula, ele cai no chão, fica esticado no chão, né, metendo a mão na perna, e o Vitor levanta para... Ele tenta levantar para começar a jogada de novo e aí o Flávio apita e ele fica ajoelhado no chão, né? Mas eu acho que assim, esse é um problema muito sério da arbitragem para identificar o que é um erro claro e óbvio, né? O fato de ter contato físico não significa que a penalidade deve ser mantida, né? Nós já tivemos esse tipo de situação, Campeonato Brasileiro do ano passado, ano retrasado, a gente já teve várias situações que as orientações são dadas para que erros claros e óbvios sejam intervistos pelo árbitro de vídeo, né? Mas ainda esse sentido do que é um erro grande, claro, né? Que será um consenso entre todos, eu acho que o árbitro de vídeo brasileiro como um todo ainda não conseguiu pegar esse conceito, mas repito, eu acho que as características do Flávio pesaram muito na decisão do árbitro de vídeo de não chamar ele à beira do campo. O Elton Serra tem uma pergunta para você, Gaciba. Gaciba, boa noite, um prazer falar com um amigo. É uma impressão, você falando isso, eu fiquei com essa impressão ainda maior, que o Flávio Rodrigues de Souza deve ser o árbitro que vai menos ao monitor, né? Quando tem lances polêmicos de arbitragem, onde o VAR, teoricamente, faz a análise. O VAR ele respeita o estilo de cada árbitro ou existe um protocolo que, se há um lance duvidoso, o árbitro é chamado e ele, entre aspas, é obrigado a ver o lance no vídeo e aí revisar ou então manter a decisão? Porque a impressão que fica realmente é que o Flávio Rodrigues de Souza deve ser o árbitro no futebol brasileiro que menos sofre interferência, digamos assim, do árbitro de vídeo. Normalmente a decisão de campo dele é mantida, né? Na verdade, o que aconteceu, né, Elton? Logo nas primeiras temporadas com o árbitro de vídeo, o Flávio era muito chamado à beira do campo. Em várias situações ele manteve a sua decisão de campo, e em muitas delas de forma equivocada, né? Então, mas aí acabou que o árbitro de vídeo começa a perceber, porque assim, se um árbitro de vídeo chamar um árbitro à beira do campo e ele voltar com a mesma decisão, só por aí já existe um erro, né? Ou do árbitro de vídeo chamar, ou do árbitro manter a sua decisão, né, a respeito da jogada. Então, acredito eu que por isso que o árbitro de vídeo acabou não chamando ele à beira do campo, por essa insistência nele em manter a sua decisão de campo. Parece que o árbitro de vídeo retira, né, a sua autoridade. E não é assim que a coisa funciona, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o árbitro de vídeo está aí e tem que ser visto como um membro da equipe de arbitragem.
Eu acho que isso é super importante, né? Nós tivemos uma chamada equivocada no Campeonato da sua terra aí, né? Agora esse final de semana, né? Que a gente acabou vendo uma expulsão absurda no jogo do Bahia, do Jacuipense. Ficou apelidado como Peteleco, né? E acabou acontecendo um equívoco porque o árbitro de vídeo acabou aumentando a sua linha de intervenção e chamando o árbitro à beira de campo numa jogada que não era de árbitro de vídeo, né? Então isso fica muito marcado, isso é muito debatido dentro do meio da arbitragem. Até onde o árbitro de vídeo pode entrar, né? E deve ser muito difícil assim dentro da cabine. Eu não fiz a situação só em treinamento, obviamente, né? Com cabine, assim, com jogo ao vivo, mas deve ser uma situação muito difícil para o árbitro de vídeo ter que dosar, o que é um erro claro e óbvio. Particularmente, Gaciba falando, este é um jogo decisivo, onde um fica e o outro sai. Eu acho que o árbitro, na dúvida, deveria ter direito de olhar na beira do campo. O protocolo do árbitro de vídeo não permite isso, que lances duvidosos o árbitro vá na beira do campo para olhar, né? E aí é importante colocar para como todo mundo. O árbitro de vídeo, quando começou, nós tínhamos 83% das decisões mantidas quando o árbitro ia na beira do campo, ele só mudava em 17% as suas decisões, só em 17%. Hoje, isso aumentou para 92%. O árbitro está mudando só em 8% das vezes. Então, os árbitros de campo estão mantendo menos as suas decisões de campo, porque eu acredito que o árbitro de vídeo está chamando só em situações gigantescas. Mas muitas vezes o que acontece? Estão deixando passar erros claros e óbvios, e o que é mais importante para a arbitragem, né? Creio eu, é o nível de acerto alto. Isso é que é muito importante, que a decisão final seja uma decisão acertada, em especial em jogos eliminatórios como o que aconteceu hoje à noite. O Gaciba, então, deixa eu ver se eu entendi. Você você fosse o árbitro de vídeo, você chamaria o Flávio para ver, porque eu acho que ao não chamar, as duas partes acabam errando. Acho que a parte do VAR seria chamar realmente. E da parte do Flávio, você acha que se ele fosse ao VAR, ainda assim, ele vendo as imagens, ele manteria a decisão, isso pelo estilo dele, né? Você acha que à noite, quando ele for ver, quando ele estiver vendo aqui o Sport Center, ele vai falar, não, acertei, tá todo mundo errado, eu que estou certo? Eu não posso ser evidente, né? O acho não entra em campo, né? Uma coisa eu posso te dizer, se eu fosse o árbitro de vídeo, com certeza ele iria à beira do campo. Se ele iria manter a sua decisão ou não, mas eu, com certeza, eu iria apertar o botão e sugerir revisão dentro da decisão dele, né? Eu acho que o árbitro de vídeo, nesse momento, tem que ser muito tranquilo e não ter até o receio de poder se colocar numa situação do árbitro manter sua decisão. Se ele tem a convicção que não houve a penalidade, se ele tem elementos, né? E eu acho que aí esses elementos, o que são importantes? O árbitro de vídeo tem ângulos que o árbitro de campo não consegue enxergar. E isso que o árbitro deve ter na sua mente. Não é feio mudar uma decisão sua de dentro do campo quando se olha no vídeo. Não existe nada de feio nisso. Porque a decisão tomada dentro do campo do jogo é tomada sob pressão, em alta velocidade, em menos de um segundo. É muito diferente de você ir à beira do campo e ver o que todo mundo está vendo em casa. Eu acho que essa é uma oportunidade que eu adoraria ter na minha carreira, né? Eu poder ver o que está todo mundo vendo em casa. Não sei se o Flávio manteria ou não a sua decisão. Eu, se fosse o árbitro de campo, mudaria ela, e se fosse árbitro de vídeo, chamaria ele para revisão à beira do campo. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulo de coração, chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, que pouca vergonha que aconteceu ontem. Que pouca vergonha. É catastrófico que aconteceu ontem. E confesso para vocês que, como São Paulino, eu fico triste demais com isso daí. Ontem, cara, me deu uma raiva tão grande que eu não tenho como descrever aqui para vocês, não. Não tem como. A revolta. A revolta. Ah, mas vocês foram beneficiados outras vezes aqui contra a gente, principalmente na Copa do Brasil. Sim, sim. Aí quer dizer que um benefício, uma coisa prejudicada tem que beneficiar a outra. Tem que beneficiar a outra.
Cara, é complicado isso daí. É muito complicado isso daí. E essa palavra veio da boca do senhor Abel. Ah, eles já vieram aqui e foram ajudados, digamos eles assim. A gente foi prejudicado em Copa do Brasil. Então quer dizer que se for alguém prejudicar o Palmeiras tem que ser compensado. Foi isso que ele falou. Cadê a coerência dele? Aí agora tá reclamando aí, falando que a CBF e as outras entidades aí tem que rever isso daí, porque o Palmeiras vai ficar sem 6 jogadores por conta das convocações para a final. Aí se perder a final, vai vir pra cá com o chororô. Esse senhor Abel, ele é uma piada também. Ele é uma piada. Como já diria o craque Neto. Quando é pro time dele, ele sabe pender e sabe falar muito. E a coerência falta. Já quando é pro time pro, ele não fala nada. Fala nada. Se fosse o rival dele que fosse ficar sem 6 atletas, ele não ia falar nada. Ele ia botar a língua dele na onde ele tem que colocar e ficar quieto. Mas ontem ele soube falar. Quer dizer que um erro tem que compensar outro. Quer dizer que o Palmeiras foi prejudicado lá contra o São Paulo, se não me engano foi em 2021. Aí agora, no ano de 2025, onde o VAR tinha que ter evoluído, porque ali era o início, o São Paulo é prejudicado na cara dura, descaradamente, e ainda ele ainda vem falar que na prática o que ele disse é um erro compensa o outro. Da hora isso daí. Foi com um futebolzinho medíocre dele, porque o jogo tava bom. O jogo tava ali equilibradíssimo, o jogo do São Paulo e do Palmeiras. Coisa que muitos comentaristas falando que o Palmeiras ia atropelar o São Paulo e o jogo é equilibrado. Aí o VAR vem e mete aquele pênalti. O VAR não, o Flávio, mete aquele pênalti. E o VAR lá dentro bota a língua Cara, não posso xingar. Posso xingar, mas a raiva é revoltante isso. É muito revoltante isso. Muito revoltante isso mesmo. Júlio Casares tem que entrar com ação contra esse árbitro aí para fazer com que ele não apite um jogo do São Paulo nunca mais na vida dele. E a comissão todinha do VAR também. Nunca mais apitar um jogo do São Paulo e acabou. E acabou. É isso que tem que acontecer. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!